Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Esta é a segunda palestra sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções. Nós fizemos uma primeira abordagem, você pode encontrar aqui mesmo no canal, de cunho histórico e teológica, e buscamos, através da experiência de quem viveu a patologia, uma definição acerca do que de fato representa a depressão. Vimos numa linha de tempo histórica a evolução do próprio tratamento. Vimos ainda, segundo o conceito dos 4 humores de Hipócrates, a relação de temperamento e a sua relação estreita com a patologia. Vimos também um mapa da depressão e percebemos que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Estudamos um pouco sobre a definição científica da depressão e, por fim, percebemos as principais causas e sinais da depressão. Nosso objetivo nessa segunda palestra é dar continuidade a esse tema. Lembre-se, esta abordagem é uma abordagem histórico-teológica. O objetivo é tratar a depressão à luz da teologia reformada e apresentar as soluções não somente do ponto de vista religioso, mas também através da própria ciência. Então, o nosso objetivo hoje é continuar tratando sobre esse tema tão urgente, tão necessário, tão importante e negado nas suas implicações por muitas pessoas, inclusive religiosas. Então, nós vamos tratar hoje sobre o tema. Eu quero inicialmente ler a Escritura no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8. Abra aí a sua Bíblia comigo. Eclesiastes 11, versos 7 e 8. A Escritura diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede, diz o pregador, é vaidade. Então, eu quero iniciar a exposição desse tema, depressão, principais causas e possíveis soluções a partir de uma abordagem histórico e teológica, orando com você e por você. Você que chegou aqui no canal, que está buscando soluções não somente para um problema que você está enfrentando, mas uma pessoa a quem você ama muito e que você está vendo, percebendo as implicações e como a depressão é terrível. E quem sabe você esteja aqui buscando as soluções para isso e certamente você terá consciência a partir daquilo que estamos estudando aqui, que as soluções para os problemas mais terríveis da vida, aqueles que mais afligem a nossa alma, encontram-se no Senhor Todo-Poderoso. Ele tem provisão, Ele é perito em operar nas impossibilidades humanas. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é médico acima de todos os médicos, Ele é o soberano entre os reis da terra. Então, Ele é perito em operar nas impossibilidades humanas. Vamos orar, eu quero lhe convidar neste momento a esta oração. Coloque a sua vida, os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus desafios diante daquele que tem competências para resolver todas as demandas. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, há muitas pessoas afligidas, sofridas, que têm perdido a alegria, a esperança, o contentamento, que já bateram em muitas portas buscando soluções para os problemas que enfrentam, sobretudo aqueles problemas inerentes à própria alma. Nós queremos colocá-las diante de Ti, conhecedores que somos, que o Senhor é perito em operar nas impossibilidades humanas, o Senhor tem as soluções práticas que necessitamos para voltarmos a ter contentamento,
alegria, esperança, e nós queremos colocar essa pessoa, Senhor, que nos escuta agora, diante de Ti, e te pedir, meu Senhor, no nome de Jesus, que visite-a por Tua graça, poder e bondade, e faça o milagre que ela tanto tem buscado, que o Senhor aclare os seus olhos, que o Senhor dê a essa pessoa o conhecimento salvífico de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso amado pastor e redentor, a fim de que ela, crendo na obra de Cristo como suficiente para a sua salvação, possa provar também desta obra substitutiva. Nós queremos, Senhor, te apresentar tudo que faremos nesta palestra, aquilo que vamos tratar aqui, a fim de que este seja um instrumento teu para a redenção de muitas pessoas e famílias e para a cura da alma. Que o Senhor faça isso, meu Senhor, para a honra e glória de Jesus, por quem oramos. Amém. Muito bem, nós vamos continuar o estudo do nosso tema e eu quero apresentar para você o nosso roteiro de estudo nesta segunda palestra sobre a depressão, as principais causas da depressão e as possíveis soluções que serão apresentadas aqui. Então, nosso objetivo com essa segunda palestra, inicialmente, é apresentar os tipos de depressão. Falaremos também sobre os efeitos dos chamados placebos. Veremos ainda o conceito de suicídio, bem como os seus números. Veremos os 4 grupos de suicidas, o conceito sociológico acerca do suicídio e criaremos uma relação do suicídio e do 6º mandamento. Afinal, o Senhor disse, não matarás. Então, vamos iniciar esta palestra, essa segunda palestra sobre depressão, principais causas e possíveis soluções, apresentando alguns tipos de depressão. Quero lhe apresentar primeiro a definição da ciência acerca de um tipo de depressão que é conceituada como leve. Esta depressão, ela promove as mudanças, ou ela é promovida pelas mudanças de vida. Nós sabemos que há pessoas com muitas resistências e com muitas dificuldades em mudanças. Então, a proporção que alguma mudança ela ocorre, algumas pessoas têm uma condição de tornarem-se deprimidas e passam a conviver com aquilo que a ciência define como uma forma de depressão que é leve. Mas há uma segunda forma ou tipo de depressão, que é a depressão moderada. A ideia é de que ela pode ocorrer a partir não somente de algumas mudanças na vida e no cotidiano de alguém, ou de uma família, ou de uma estrutura maior, mas ela é também o produto de algumas intervenções do ponto de vista da saúde. E isso a pessoa vai começando a perceber que alguma coisa está somatizando, de tal forma que essa depressão moderada, ela não somente apresenta as mudanças de vida, mas ela passa a exigir também um auxílio médico, já que a patologia que termina se erradicando na mente da pessoa e na sua alma, ela passa a manifestar-se também no seu corpo. Então, há uma terceira forma de depressão, que é definida como uma depressão grave. Essa depressão, ela exige urgência no tratamento, porque ela apresenta sintomas físicos, como delírios e alucinações, e até mesmo pensamentos suicidas. Há, meus queridos, outras formas ou tipos de depressão. A ciência define, por exemplo, a chamada depressão psicótica, que é uma depressão grave, onde os sintomas depressivos são associados a sintomas psicóticos, como delírio de ruína e culpa. A pessoa também apresenta um comportamento hipocondríaco, às vezes chega à negação de órgãos e passa a conviver com alucinação.
Há um outro tipo de depressão que é chamada o estupor depressivo, que é uma forma de depressão grave, onde o paciente fica dias na cama em catalepsia com uma forma de negativismo. Esta depressão, ela é agitada ou ansiosa, é uma depressão com forte componente de ansiedade e inquietação psicomotora e a apresentação de insônia, de irritação, e a pessoa passa a apresentar, inclusive, desejos suicidas. Meus queridos, a depressão menos severa, ela é chamada de desordem distímica. A mais severa depressão maior. Popularmente, a menos severa é uma depressão definida como situacional e a mais severa é definida também como a depressão clínica. A linguagem técnica para a depressão da Associação de Psiquiatria Americana, a APA, propõe que o bloco construtivo para o distúrbio depressivo ou distúrbio bipolar seja o que o manual se refere como episódio depressivo maior. E reza o seguinte, perceba comigo. 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante um mesmo período de 2 semanas e representando mudança no funcionamento anterior, sendo pelo menos um desses sintomas. O primeiro, a disposição deprimida. O segundo, a perda de interesse ou perda de prazer. Terceiro, humor deprimido a maior parte do dia, quase todo dia, conforme indicação por relato subjetivo, ou seja, a pessoa parece estar o tempo inteiro chorosa. Quarto, interesse ou prazer marcadamente diminuído de todas ou quase todas as atividades, quase o dia inteiro, todo dia. Quinto, perda significativa de peso sem fazer dieta ou ganho de peso, ou seja, uma mudança de mais de 5% do peso do corpo em um mês, ou aumento ou diminuição de apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersônia quase todos os dias, agitação ou retardo psicomotor quase todo dia, observável por outras pessoas, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de desvalor ou culpa excessiva ou não apropriada quase todos os dias, capacidade de pensamento ou concentração diminuídos ou indecisão quase todos os dias, pensamentos recorrentes sobre a morte, ideação suicida recorrente sem nenhum plano específico ou uma alternativa de suicídio ou plano específico para suicídio. Por fim, os hábitos não são inevitáveis. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas, a não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, que encontre novas rotinas, o padrão irá desenrolar automaticamente. É importante, meu querido irmão e amigo, compreender que um diagnóstico para depressão é uma coisa extremamente complexa. E nós temos percebido o quanto o diagnóstico depressivo está banalizado em algumas culturas, em algumas sociedades e entre algumas famílias. O fato de alguém perder peso, perder o sono, dormir demais, perder o apetite, ou estar meio zen, sem muita motivação com a vida, faz com que ela mesma, essa pessoa, ou até mesmo aquela do seu ciclo de relação, atribuam depressão, conferindo um rótulo ou um diagnóstico. Nós precisamos de ter cuidado acerca disso. Afinal, só um profissional competente, alguém da área da psicologia ou da psiquiatria,
pode definir se o sujeito, a partir de uma combinação de comportamento e de somatização de um problema emocional, só mesmo um profissional qualificado, habilitado para isso, pode definir se alguém está ou não com depressão. Então é importante, antes de continuarmos a exposição sobre esse tema, depressão, principais causas e possíveis soluções, fugirmos dessa ideia da banalização do diagnóstico, ou seja, até que um profissional competente ele defina que alguém está de fato deprimido, até que um profissional competente ele prescreva a medicação, nesse caso só um psiquiatra, nós devemos conviver com aquela situação muito comum na vida. É natural que alguém perca peso, é natural que em algum momento da vida alguém perca o sono, é natural que em outro momento da vida a pessoa tenha sono demais, é natural que em algum momento da vida a pessoa chore, é natural que em algum momento da vida a pessoa se entristeça. Contudo, isso não quer dizer que a pessoa esteja com depressão. Então nós devemos ter cuidado com a banalização do diagnóstico, porque há muitas pessoas rotuladas, escravizadas por uma patologia que elas não têm. Então é importante que o profissional da psicologia, o psicólogo, seja procurado. É importante que a partir da consciência que o psicólogo tem de que a patologia está avançando, o psiquiatra ele seja consultado. Meus queridos, esses profissionais que cuidam não somente do corpo, mas também da nossa alma, são instrumentos de Deus, eles são autoridades constituídas por Deus para o nosso bem. Então nós precisamos parar, enquanto religiosos, sobretudo a igreja evangélica brasileira, com essa bobagem de negar a depressão. A depressão é uma patologia. Nós já vimos isso aqui na primeira palestra e nós temos consciência das implicações e daquilo que ela pode fazer na vida de alguém. Então, seguindo aquilo que nós estamos tratando, nós vamos perceber que, por exemplo, quando alguém tem a sua rotina mudada, se ela não tiver muita habilidade com isso, se ela não soubesse reinventar, é natural que alguém fique numa condição de tristeza e que possa chegar até um nível de uma depressão leve, moderada e até mesmo grave. Mas para que essa pessoa tenha um diagnóstico da depressão, ela precisa visitar o profissional competente. Então, a dependência do cérebro de rotinas automáticas, por exemplo, pode ser perigosa. Muitas vezes os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Há um ditado muito comum e conhecido que o vício do cachimbo deixa a boca torta. Então, quando a pessoa vem em um padrão de vida em que as coisas são muito organizadas e que ela tem uma rotina própria e de alguma forma isso foi mexido por algum evento, seja interno ou externo, e se essa pessoa não tiver capacidade de se reinventar para seguir a sua vida, ela pode de fato experimentar de uma condição, de uma depressão, seja ela leve, seja moderada e até mesmo grave. Por isso, então, a pessoa percebendo que há mudanças no seu comportamento e que isso está afetando o seu próprio corpo e que há manifestações de uma patologia, deve procurar inicialmente um psicólogo que seja da sua confiança, que seja bem relacionado. No caso daqueles que são cristãos, um profissional que tenha uma relação de afinidade, de afeto com a boa teologia, de forma especial, no caso das igrejas protestantes e históricas, aqueles profissionais cujo conteúdo da psicologia está associado à teologia que é proposta pela Reforma. Mas muito bem, há formas pelas quais a depressão ela é tratada pelos seus profissionais. Existe um aspecto que nós apresentamos aqui no início como roteiro do nosso estudo, que é o chamado efeito placebo. A ideia do efeito placebo é um fármaco, ou terapia, ou procedimento inerte que apresenta, no entanto, efeitos terapêuticos devido aos efeitos psicológicos da crença do paciente de que ele está se tratando. Placebo é um tratamento
que não possui nenhuma ação contra um sintoma ou uma determinada doença, contudo, muitas vezes conduz o paciente à cura. Isso é um recurso também que tem sido utilizado e em larga escala e com sucesso por muitos profissionais. Um notável estudo sobre placebo, meu querido irmão, refere-se, por exemplo, a um grupo de pacientes com úlceras supuradas. Esse grupo estava dividido em dois grupos. E foi dito às pessoas do primeiro grupo que receberiam uma nova droga que certamente produziria alívio. Aos do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabia muito pouco. Perceba os resultados placebo nesses dois grupos. Veja, 70% das do primeiro grupo tiveram alívio significativo. Veja os efeitos da informação. Somente 25% do segundo grupo tiveram resultado semelhante, ou seja, tiveram um bom resultado. Em ambos os casos, os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal. Meus queridos, no mesmo sentido, houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo, representada para ela como um pedaço de metal quente. Todas as vezes apareceu uma bolha no local do contato. O que contava não era a realidade, mas a crença daquela pessoa, ou seja, a comunicação direta, não questionada pelo sistema nervoso. O cérebro, meu querido irmão, simplesmente faz o que é mandado. Então, veja que você mesmo tem recursos e que você pode utilizar para enfrentar a depressão e aquilo que está afligindo a sua alma. É necessário reinventar-se, é necessário ter os antídotos para que você possa, primeiro, ter um diagnóstico preciso daquilo que você está vivendo e saber de fato o que é que está acontecendo com o seu ser e como é que as suas relações estão afetando exatamente a sua saúde emocional e como isso pode afetar a sua saúde clínica. Meus queridos, muitos depressivos nunca se tornaram suicidas. Muitos suicídios são cometidos por pessoas que não são depressivas. Eu quero, a partir de agora, trabalhar exatamente essa questão que envolve a depressão e o suicídio. A tendência ao suicídio é um dos 9 sintomas do episódio depressivo, ali formulado pela APA, mas muitos deprimidos são tão propensos a acabar com sua vida quanto pessoas com uma artrite medonha. Então veja que essa coisa do suicídio não está vinculada apenas e tão somente a uma pessoa que está lutando contra uma dor dilacerante na sua alma. Isso é algo que sempre fez parte da história da humanidade, a partir daquele primeiro ato lá no livro do Gênesis, de que Caim matou Abel, seu irmão, aquele homicídio. De lá para cá a morte se tornou algo muito natural. As pessoas não somente tiram a vida das outras, mas elas terminam dando cabo da sua própria vida. Então eu quero apresentar a partir desse momento, dessa conversa com você, a depressão e a sua relação com o suicídio. E para isso eu quero iniciar definindo o suicídio, isso com base na obra O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Salomon. Veja, Salomon disse: o suicídio aqui é o contraponto necessário da vontade de viver. Ele exige a coincidência do desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer. O homem que se mata, mata todos os homens. No que ele diz respeito, ele elimina o mundo. O suicídio é muitas vezes o impulso assassino de uma pessoa contra a outra, desferido pela própria pessoa contra si mesmo,
Disse Andrew Salomon em sua obra O Demônio do Meio-Dia. Meus queridos, os números dos suicídios são simplesmente alarmantes e nós precisamos de compreender a gravidade desta condição que afeta toda a sociedade. Para que você tenha uma ideia, 28 pessoas se matam por dia no Brasil. Meu querido, uma pessoa se mata no mundo a cada 40 segundos. Meu querido, para cada suicídio há entre 10 e 20 tentativas que não deram certo. Mais de 90% das pessoas que se suicidam sofrem de alguma doença psiquiátrica, sendo a depressão em 40% dos casos. Apenas 15% das pessoas muito deprimidas tentam se matar. Então é importante desconstruir essa ideia de que toda pessoa que dá cabo da vida é porque está vivendo um processo de depressão ou chegou a uma condição desse nível de depressão mais grave. É importante que se diga que o suicídio sempre fez parte da história da humanidade e as pessoas dão cabo da vida por várias razões, não apenas porque estão convivendo com a depressão. É importante, então, dividir os 4 grupos de suicidas. E o primeiro grupo de suicidas é aquele que comete o suicídio sem pensar no que está fazendo. É tão horrível e inevitável para ele o viver quanto respirar. Tais pessoas são as mais impulsivas e as mais propensas a serem levadas ao suicídio por um evento externo específico. Seus suicídios tendem a ser repentinos. São pessoas que cometem o suicídio, que tiram a vida de um momento para o outro. O segundo grupo são os meio apaixonados pela morte com uma definição consoladora. Esses cometem suicídio como vingança, como se o ato não fosse irreversível. Essas pessoas não estão fugindo da vida, mas correndo para a morte, desejando não o fim da existência, mas a presença da obliteração. Veja, o terceiro grupo dos suicidas são aqueles que cometem o suicídio por uma lógica falha, em que a morte parece ser a única fuga para problemas intoleráveis. Essas pessoas geralmente acreditam não somente que a morte vai melhorar a sua condição, mas também que ela pode tirar um fardo das pessoas que o amam. A realidade costuma ser diametralmente oposta a isso. Por fim, cometem suicídio também algumas pessoas, e esse é o quarto grupo, com uma lógica chamada ou definida como racional. Essas pessoas, devido, por exemplo, a uma doença física, a instabilidade mental ou a uma mudança nas circunstâncias da vida, não querem conviver com a dor da vida e acreditam que o prazer que elas podem vir a sentir não é suficiente para compensar a dor. E nenhuma quantidade de tratamento ou medicação antidepressiva as fará mudar de ideia. Meu querido, então são esses os 4 grupos que apresentamos das pessoas que terminam dando cabo da própria vida. Eu quero dizer para você que enquanto há vida, há sempre esperança. Eu quero dizer para você, talvez, que esteja me escutando nesta palestra, que Deus é perito em operar nas impossibilidades humanas. Eu quero dizer para você que Ele tem soluções para todas as coisas. Você só precisa tirar o foco desse problema que você está enfrentando e colocar o seu olhar e voltar o seu olhar para o trono da graça de Deus, de onde emana toda a esperança, todo o contentamento e tudo quanto você necessita para sair desse buraco onde você entrou.
Então é importante compreender que não há nenhum problema na vida que o Senhor não possa resolver, e Ele tem provisão para todas as coisas, porque Ele é perito em operar nas impossibilidades humanas. Talvez você já tenha batido em muitas portas, contudo, ainda lhe falta confiar em Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele tem provisão para o seu problema. Ele de fato pode solucionar essa demanda que absolutamente ninguém até hoje pôde resolver para você. Mas eu quero ainda tratar do ponto de vista do suicídio, já que vimos esses 4 grupos numa perspectiva psicológica. Eu quero tratar do suicídio do ponto de vista sociológico, e eu quero trabalhar aqui algumas formas apresentadas por Émile Durkheim. E ele apresenta, então, do ponto de vista da sociologia, uma escala de suicídio e categorizado da seguinte forma. Primeiro, Durkheim apresenta o suicídio chamado egoísta. Ele diz que é cometido por pessoas que são integradas de forma inadequada na sociedade, que habitam e vivem uma condição de apatia e indiferença e são motivadas a cortar permanentemente sua relação com o mundo. São as pessoas que criaram o próprio mundo delas. Então, esses cometem o chamado suicídio egoísta, e esse suicídio egoísta, ele se inicia quando a pessoa resolve se isolar, quando ela resolve criar o mundo dela, quando ela acha que ela pode enfrentar todos os seus dramas, encarar todos os seus problemas, vivendo naquele mundinho que ela criou para ela. Então, perceba que esse suicídio egoísta, ele é cometido por essas pessoas que são integradas de forma inadequadas à sociedade, e a apatia e indiferença os motivam a cortar as suas relações com o próprio mundo. Então, esse é o primeiro grupo apresentado pelo Émile Durkheim. Vamos para o segundo, ou a segunda forma de suicídio, segundo o conceito sociológico, que é o chamado suicídio altruísta. Ele é causado pela integração completa em sua própria sociedade. Os que cometem suicídio altruístico são enérgicos, apaixonados e determinados. O terceiro grupo apresentado pelo Émile Durkheim, o suicídio anômico, e esse vem da irritação e do desgosto. A ideia é de que em sociedade moderna a existência social não é mais regulada pelo costume e pela própria tradição, e os indivíduos são cada vez mais colocados em competição uns com os outros, e à medida que eles passam a demandar mais da vida, não mais de algo específico, mas simplesmente mais que tem em determinado momento, ficam mais inclinados a sofrer de uma desproporção entre suas aspirações e suas próprias satisfações, e a insatisfação resultante culmina na condução ao crescimento do impulso suicida. Então, é importante nós pensarmos do ponto de vista da sociologia, e o Émile Durkheim, ele apresenta esta forma de suicídio que nós poderemos afirmar ser o suicídio social, e as mudanças que nós estamos vivendo nesses dias, do ponto de vista da sociedade, exigem de nós também nos reinventarmos para nos adequarmos àquilo que é possível e enfrentarmos aquelas outras coisas que de alguma forma trazem alguma angústia e dor à nossa própria alma. Então é importante, meu querido, nós compreendermos que nós pedimos mais da vida do que há, e nossa inevitável decepção pode ser motivo suficiente para terminar com a vida. Nós precisamos de ter o nosso olhar não somente para o outro, mas para o próprio contexto que nos cerca,
compreendendo as implicações e as limitações daquilo que a vida pode nos oferecer, no sentido de plenitude, de felicidade, de contentamento tão desejado pelo ser humano. É importante que se diga que as alegrias neste mundo, elas são incompletas e elas nunca bastarão ao meu e ao seu coração. Então pare de querer buscar uma condição de plenitude, de alegria, porque você jamais irá encontrar isso nessa existência. Enquanto cristãos, nós sabemos que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Enquanto cristãos, nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. Enquanto cristãos, nós sabemos, porque o próprio Cristo falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. O problema é que há pessoas tão engessadas, que não têm habilidades para se reinventarem, que quando se deparam com aquelas barreiras aparentemente intransponíveis, elas ficam neutralizadas. Elas veem na barreira o ponto final de suas existências. Meu querido irmão e amigo, é necessário olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé e compreender que Deus tem um controle de tudo e que Ele tem soluções práticas para todos os dilemas. O suicídio é notoriamente uma solução duradoura para um problema com frequência temporário. A tendência ao suicídio é muitas vezes temporária e legiões de pessoas ficam contentes por terem sido salvas de tentativas de suicídio ou impedidas de realizá-las. É importante dizer para você, talvez que esteja convivendo com esse sentimento que dá cabo da vida, vai resolver esse dilema, que isso vai aumentar apenas o seu problema e o problema daqueles que vão permanecer aqui. Eu quero dizer para você que Deus tem solução prática para você. Quero dizer para você que Ele tem provisão para esse dilema, para essa dor que ocupa o seu coração e a sua alma. Por isso, não desista, por isso, não se deixe sucumbir diante desse problema que se avolumou exatamente porque você foi fazendo com que ele tomasse uma proporção tão grande na sua vida que você deixou de olhar para o trono da graça de Deus. Ora, o Senhor tem providência e Ele é o Deus da vida e foi Ele que proibiu a morte. E o 6º mandamento do decálogo, da lei moral de Deus, é uma ordem expressa à preservação da vida. Se você é cristão, você deve lembrar daquilo que está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A Escritura lá nos diz, não matarás. E a palavra matar, ela é definida em ambos os testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como assassinar ou como ser morto. A ideia, meu querido irmão, gira em torno do emprego de todos os meios lícitos para a preservação da vida. Do ponto de vista da nossa confessionalidade presbiteriana e calvinista, a pergunta 69 do breve catecismo, trabalhando as questões do 6º mandamento, é a seguinte: o que é proibido no 6º mandamento? Veja qual é a resposta. O 6º mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a vida do nosso próximo injustamente ou qualquer coisa tendente a isso. A pergunta 135 do Catecismo Maior é a seguinte: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Veja qual é a resposta. O 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se para, em tudo, preservar a nossa vida e a dos outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém.
Meus queridos, no sexto mandamento, a palavra matar é usada com o sentido de cometer assassinato. Não matarás é a tradução fiel do texto hebraico. O nosso catecismo interpreta corretamente o mandamento nesse sentido, não proibindo matar em si mesmo, mas o tirar injustamente a vida de alguém. Então, nesse sentido, nós devemos compreender que um cristão estaria dentro dos limites da palavra se executasse outra pessoa, nesse caso onde existia a pena de morte, e dentro da lei pública. Ele poderia matar numa guerra que fosse legítima, por exemplo, nesse caso em defesa e liberdades civis ou religiosas. Depois que todos os outros meios, obviamente, tivessem sido esgotados, ele de fato poderia matar quando fosse uma questão de autodefesa. Se um ladrão, por exemplo, entrasse e arrombasse a casa de alguém, do ponto de vista bíblico no Antigo Testamento, alguém estava referendado para tirar a vida. Êxodo capítulo 22, versículo 2 diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. É importante, então, meu querido, percebermos que essa exigência do sexto mandamento inclui o dever que a nação tem de proteger o seu povo contra a injusta violência de todos os seus inimigos, sejam estrangeiros ou domésticos, bem como inclui o dever de todo indivíduo de defender a si mesmo e os outros contra a violência da parte de todo tipo de transgressor da própria lei. É importante, então, percebermos que do ponto de vista bíblico, o homicídio em defesa própria não é proibido pelo sexto mandamento. Isso é evidente, primeiro, porque tal homicídio não é malicioso e, portanto, não entra na esfera da proibição. Segundo, porque a autopreservação é um instinto de nossa natureza e, portanto, uma revelação da própria vontade de Deus. Terceiro, porque é um direito da razão e da justiça natural que, se de duas pessoas uma terá que morrer, então que seja o agressor e não o agredido. Por fim, porque é o juízo universal dos homens e a palavra de Deus declara inocente aquele que mata outro em defesa de sua própria vida ou da vida do seu próximo, disse Charles Hodge em sua teologia sistemática. Veja então que esta é uma análise bíblico-teológica que tem relação com um contexto completamente diferente daquele que nós vivemos em nossa própria cultura e na nossa própria legislação. Deve-se compreender, meu querido, que as leis brasileiras proíbem o homicídio, definindo como crime o que as escrituras reconhecem como direito em alguns casos, como apresentamos aqui. O artigo 121 do Código de Processo Penal do nosso país define como pena de reclusão de 6 a 20 anos aqueles que praticam tais crimes. Nesse caso, se o homicídio é cometido, primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, segundo, por motivo fútil, terceiro, como emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Quarto, a traição, no caso de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quinto, para assegurar a execução, a própria ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime. Meus queridos, nesse caso, a pena de reclusão é de 12 a 30 anos. Veja então que do ponto de vista da cultura na qual o texto bíblico ele foi registrado, há uma diferença significativa e um abismo que separa a lei civil e a lei moral entre os judeus da própria lei brasileira, do nosso Código de Processo Penal. É importante, então, compreendermos que o tipo penal prevê como crime de homicídio o ato de suprimir a vida humana, não definindo o modo empregado para tanto. Assim, meu querido irmão, a norma admite criminosa qualquer conduta voltada ao término da vida da vítima. Disparar arma de fogo, desferir golpes de faca, golpeá-la com pedras ou pedaços de pau, eletrocutá-la, provocar ou libertar animal para que ataque, aborto nos casos não previstos na lei e a própria eutanásia são crimes denunciados pelo Código de Processo Penal no nosso país. Portanto, meu querido irmão, a vida tendo sua origem e fim naquele que a gerou, não deve ser violada por ninguém, tanto em atentado contra si mesmo, que é o caso do suicídio, quanto em relação ao semelhante, que é o caso do homicídio. A Escritura é clara, e se você abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 6, você vai compreender que este ato de tirar a vida, seja a própria vida ou a vida do outro, não pertence ao ser humano. A Escritura diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então é importante compreender que há uma distinção clara na Escritura entre as expectativas de morrer e o desejo de tirar a vida. E é isso que nós estamos tratando aqui acerca da depressão e das manifestações de suicídio, de pessoas que terminam dando cabo da própria vida. A Escritura faz essa distinção entre as expectativas de morrer, muito comum, sobretudo nos relatos do Novo Testamento, daqueles que querem estar com o Senhor no céu, dizendo que é incomparavelmente melhor, e o desejo de tirar a vida, que não é registrado em momento algum, a não ser naquele que foi destinado a Judas, que deu cabo da vida por remorso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, a Escritura diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então veja que há aqui uma distinção clara entre as expectativas de morrer e o desejo de tirar a vida. Paulo não está, em momento algum, declarando que ele tem o desejo de tirar a vida dele. Ele está dizendo que estar com Deus e com Cristo no céu é melhor do que estar aqui. E ele vai dizer isso novamente, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 21 e 23. Veja o que a Bíblia diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus queridos, o desejo dominante de Paulo é estar com Cristo, pois isso para ele é vida. A própria morte é definida por Paulo como lucro. Contudo, ele tem de escolher um dos três estados diferentes. O primeiro estado é estar vivo na volta de Cristo e receber um corpo transformado e glorificado. Ele está discutindo isso aqui. Segundo, morrer, deixar o corpo e estar em casa com o Senhor, com uma alma despida de toda a forma de sofrimento que é tão comum nessa existência. Terceiro, permanecer no corpo por causa dos compromissos para servir a igreja. E é isso que Paulo está declarando aqui quando escreve aos Filipenses. E é interessante porque dessas três escolhas, Paulo opta pela primeira. Mas se o Senhor
tardar e a morte o apanhar, ele optaria pela segunda. Apesar de tudo, por causa do progresso da igreja, ele tem de escolher a última opção. Ele quer permanecer porque ele está com seu coração cheio de esperança e de expectativa do Deus que não pode mentir, daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, daquele que é perito em operar nas impossibilidades humanas. Por isso Paulo, mesmo em meio aos seus desafios, mesmo em meio aos seus conflitos, mesmo em meio a tudo quanto estava vivendo, ele permanecia com seu coração aquecido de esperança e plenamente satisfeito. Ele queria cumprir o seu mandato e o seu ministério, vivendo para glorificar a Deus. Então, é importante, meus queridos irmãos, compreendermos nesta segunda palestra que ainda que você possa conviver com situações que possam trazer abatimento, tristeza, angústia e dor à sua alma, há uma série de mecanismos e recursos que podem fazer com que você volte a ter uma condição emocional saudável, e o Senhor tem isso e pode fazer tanto no aspecto supranatural, em um milagre, transformar completamente, perfeitamente a sua vida, mas ele pode também usar os recursos chamados ordinários, a própria ciência, a própria psicologia, a própria psiquiatria, a própria forma pela qual Deus deseje e queira usar para lhe restabelecer. Por isso, eu quero concluir esta segunda palestra dizendo para você que ainda que você possa levantar muitas causas para a sua depressão, Deus tem inúmeras soluções para ela. E eu quero então concluir esta palestra orando com você e por você mais uma vez, pedindo a Deus que por sua graça aclare os seus olhos para que você enxergue as maravilhas da lei de Deus, para que você compreenda que há um Deus que é o regente absoluto do universo e ele tem o seu problema sob o seu rígido controle e pode propor soluções para você. Vamos orar? Ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nós conhecemos mais um pouco das implicações desta patologia. Sabemos o quanto ela tem maltratado tantas pessoas. Reconhecemos que as implicações da depressão, seja ela leve, moderada ou numa condição grave, traz sempre tristeza e dissabor. Mas nós sabemos, meu Senhor, que o Senhor tem as soluções que todas as pessoas precisam dos diversos credos religiosos. Por isso, meu Deus, visita essa pessoa que me ouve nesta hora de forma supranatural, poderosa e miraculosa. Liberta essa pessoa dessa condição em que está. Traz de volta a sua esperança, traz de volta a sua alegria, traz de volta o seu contentamento. Aclare os seus olhos para que ela te enxergue e para que perceba que o Senhor é perito em operar nas impossibilidades humanas. Meu Senhor, eu coloco esta vida, esta família, esse problema diante de Ti, porque nós reconhecemos que o Senhor pode resolver. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus, pois, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.